professor Pedro Henrique falando aqui novamente, mais uma aulinha do módulo de interpretação de texto aplicada, para nós desenvolvermos cada vez mais esses conceitos e esses procedimentos, né, em relação à prática da interpretação de texto. Tudo bem? Então, vamos lá, mais uma aulinha, né, para nós fixarmos aí esses conteúdos, né? Só fazendo uma breve retomada, né, vocês conseguem ver aí no slide os quatro procedimentos, né, para a interpretação de texto. Falamos sobre cada um deles. Hoje nós vamos continuar explorando a dimensão coesiva do texto, né, em relação principalmente a essa terceira etapa do procedimento da interpretação, que é o procedimento de encontrar palavras-chave no texto, né? Como nós já vimos aí em outras duas aulinhas, a dimensão coesiva do texto ela é muito importante, né, para que nós consigamos entender como essas teias de significados são construídas, né, dentro do texto. Então, sem mais delongas, hoje nós falaremos sobre o quê? Hoje nós falaremos sobre a coesão referencial, não é? Eu falei nas últimas duas aulinhas sobre coesão, que a coesão ela pode ser subdividida, né, entre dois aspectos, né? Entre o aspecto sequencial, foi sobre esse aspecto que nós falamos nas últimas duas aulinhas, e o aspecto da referencialidade ou coesão referencial, né, que é a relação remissivo-referente. Essa informação eu já havia dado na aula passada. Então, nós entraremos de fato nesse conteúdo hoje, e para que nós entendamos qualquer coisa a respeito de coesão referencial, é necessário que nós entendamos primeiro o que é uma anáfora e o que é uma catáfora. Tudo bem? Quais são essas relações, esses mecanismos de coesão referencial. Então, vou pedir para que vocês venham comigo aqui no quadro, que eu vou demonstrar como funciona o princípio da coesão referencial. Então, vamos supor aqui uma frase, vou colocar um exemplo bem tranquilo, né, para que para que o entendimento seja fácil. Então, vejamos aqui, ó. Se eu digo assim, ó, vou escrever um pouquinho maior, para facilitar para vocês. Ó, se eu digo assim, ó, João saiu, ponto final. E digo assim agora, ó, ele estava apressado. Ele estava apressado. Então, ó, percebam qual é esse mecanismo aqui, ó. Esse pronome pessoal, ele está fazendo referência a quem? A João, não é? Isso aqui é bem simples de compreender. Embora seja simples e evidente, porque é um exemplo que usamos muito no nosso dia a dia, esse é o princípio do mecanismo da coesão referencial. Como a coesão referencial é uma relação entre um remissivo e um referente, esse é um exemplo, embora esdrúxulo, que representa bem esse princípio. Então, nós podemos dizer aqui, ó, que esse pronomezinho pessoal é o remissivo, porque é ele que vai fazer a referência em relação a um referente. E aí o referente é quem? O referente aqui, nesse caso, é João. Por quê? Porque o referente, ele é sempre aquela palavrinha que tem sentido completo. Tudo bem? Como assim sentido completo? Presta atenção, ó. Se eu digo apenas, ele estava apressado, e omito essa parte aqui, se essa parte for ocultada, a pergunta imediata é, quem é ele? Percebe que a pergunta imediata é, mas quem é ele? Essa informação não foi dada em momento algum do meu exemplo, né? Então, se essa informação não foi dada em momento algum, não é possível que esse pronomezinho venha sem antes haver o quê? Uma referência. Então, essa relação entre um remissivo e um referente é a base operacional da coesão referencial, tudo bem? E quando esse remissivo ele acontece no sentido de retomar o referente, isto é, o remissivo ele vem depois do referente para fazer o quê? Uma retomada do referente, né? Nós podemos fazer até a setinha do movimento aqui, ó. O remissivo ele vem após o referente com o objetivo de retomar o referente. Então, quando esse movimento de retomada acontece, nós
A gramática diz que isso é chamado de anáfora. Ou coesão referencial anafórica. Coesão referencial anafórica ou anáfora. Ou seja, o remissivo vem depois do referente para retomar esse referente. E assim, dessa forma, com essa retomada, não é necessário que essa palavra seja repetida, embora nós veremos daqui a pouco que a reiteração, né, ou a repetição de palavras também é um mecanismo de coesão referencial. Então, só para sintetizar tudo isso que foi falado até agora, o remissivo retoma o referente numa coesão referencial anafórica, tudo bem? E o outro exemplo? O outro exemplo, que seria a coesão referencial catafórica, acontece justamente com a inversão desse sentido de retomada. Então, perceba que este exemplo que eu colocarei aqui no quadro agora é o exemplo da coesão referencial catafórica, né? Se eu digo, por exemplo, assim, ó, ele saiu. Vou só inverter a ordem, ó. Ele saiu. João estava apressado. Ele saiu. João estava apressado. O contexto nesse caso permite que João e ele não sejam a mesma pessoa. Mas se nós partirmos do pressuposto de que sim, João e ele são a mesma pessoa, o que nós temos de fato aqui é um pronome pessoal que projeta um referente. Então, ó, a seta foi colocada agora num sentido contrário, percebe? No sentido contrário. Então, João continua sendo meu referente porque João é o substantivo próprio que tem sentido completo. E o remissivo, no caso, o pronome pessoal, ele só existe na frase para estabelecer uma referência em relação a João. Então, o remissivo projeta o referente. Quando o remissivo projeta o referente, isto é, quando o remissivo vem antes do referente, eu digo que acontece uma catáfora. Pegou a diferença? A diferença é bem tranquila. Então, a anáfora ocorre quando o remissivo ele retoma o referente, um movimento de retomada, e a catáfora ocorre quando o remissivo projeta o referente, um movimento de projeção. Projeção. Então, catáfora significa projetar o referente. O remissivo vem antes do referente. E a anáfora é o inverso. O remissivo vem depois do referente, retomando o referente. Tudo bem? Isso é bem tranquilo, não é? Bem tranquilo de entender. Então, como vocês podem ver aqui no slidezinho, eu marcarei agora com marca-texto justamente esse princípio que foi demonstrado aqui agora no quadro. Esse princípio que foi demonstrado aqui agora no quadro. Relação remissivo-referente é a base, então, da coesão referencial. Isso é o que permite ao texto uma articulação bem feita, um texto que não tem muita repetição de palavra, né? E isso é importante para a interpretação de texto, no sentido de que um texto que não repete muitas palavras e usa muitos mecanismos de coesão referencial, pode ser um texto que traz dificuldade às pessoas, porque as pessoas ficam meio perdidas, né, em relação a esses mecanismos de coesão. Então, entender como essas articulações são feitas é essencial para uma prática de interpretação de texto satisfatória. Tudo bem? Então, sem mais delongas, quais são os mecanismos para que essa relação anafórica ou catafórica aconteça? Existem alguns mecanismos. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os mecanismos pronominais. Então, veja que esses mecanismos chamados pronominais são, de fato, mecanismos que são feitos por meio de pronomes, né, para estabelecer essa referência entre um remissivo e um referente. Então, existem três aí que são principais, que são os fixos, os livres e os adjuntos. Então, nós falaremos um pouco de cada dos aspectos principais para que a próxima vez que você se deparar com algum desses mecanismos no texto, você vai lembrar de mim aqui dessa aulinha e vai entender essa coesão referencial, como ela está sendo articulada, tudo bem? Então, próximo slidezinho. Olha só, os mecanismos aí. Os mecanismos fixos, né, eles têm uma propriedade
que é em razão dessa propriedade que eles ganham esse nome de fixo, que é a propriedade da concordância. Então, pensar em um mecanismo fixo é pensar que esse mecanismo de coesão, esse mecanismo pronominal, ele estabelece uma relação de concordância para fazer a coesão referencial. Então, esse pronomezinho, este e aquele, esses dois pronomezinhos, eles sempre vão estabelecer uma coesão por meio da concordância de número e gênero. Concordância de número e gênero. Então, se o pronomezinho está no masculino e no singular, por exemplo, a palavra a que esse pronomezinho se refere, isto é, o referente desse pronomezinho, que é o remissivo, também deverá estar no masculino e no plural. Se o pronomezinho está no feminino e no singular, o referente também deve estar no feminino e no singular. Porque os pronomes, os mecanismos fixos, eles existem para estabelecer uma coesão em relação a uma palavrinha. Então, o referente de um mecanismo fixo sempre será uma palavrinha apenas, uma palavra. E para que esse mecanismo exista, é necessário que haja uma proximidade, né, do pronome em relação ao referente. Então, o pronomezinho fixo, ele é um remissivo que concorda em número e gênero com o referente. E para que essa coesão seja feita de forma satisfatória, é necessário que exista uma relação de proximidade entre o remissivo e o referente. Tudo bem? Essa seria a definição do mecanismo fixo, e veja só como esse mecanismo fixo ele difere do mecanismo livre. O mecanismo de coesão pronominal livre, ele é chamado livre justamente porque ele independe de concordância. Então, os pronomezinhos demonstrativos isto e isso, como estão colocados aí, eles são mecanismos livres no sentido de que eles não retomarão uma palavrinha específica, como os mecanismos fixos fazem. Os pronomezinhos demonstrativos isso e isto, eles vão retomar ou projetar, dependendo se for uma anáfora ou uma catáfora, ideias ou até períodos ou parágrafos inteiros, tudo bem? Então, cada mecanismo tem uma finalidade. Então, entender os mecanismos de coesão dentro da interpretação de texto é entender qual é a finalidade da coesão naquele exato momento do texto, tudo bem? Então, quando um texto apresenta a você um mecanismo de coesão fixa, um mecanismo de coesão fixo, a intenção da escrita daquele texto é retomar uma palavrinha específica, que provavelmente está próxima ao remissivo. Um mecanismo livre já parte de outro pressuposto. A finalidade de um mecanismo livre é fazer a referência em relação a uma ideia que seja mais geral, que ocupe mais palavras no texto. Essa ideia ela pode ser desde uma oração até um período composto, por exemplo, ou um parágrafo, tudo bem? É bem comum que esse pronomezinho isso seja utilizado no final de parágrafos ou no começo de novos períodos para retomar os períodos que foram colocados anteriormente, tudo bem? E os adjuntos? Os adjuntos eles são meio que um caminho entre os fixos e os livres. Como assim? Pense comigo, se os fixos concordam com um referente específico, isto é, com uma palavrinha especificamente, e os livres concordam com uma ideia de modo geral, os adjuntos eles vão concordar com um recorte dessa ideia. Eles nem vão concordar com um referente específico, então não há concordância necessariamente, concordância de número e gênero, mas eles também não são tão vagos a ponto de serem chamados livres, ou seja, concordarem com uma ideia mais vaga de forma geral. Eles concordam sim com um aspecto que foi colocado no período anterior ou que será colocado no período subsequente. E esse aspecto é designado pelo substantivo que compõe esse mecanismo de coesão adjunto. Então, eu vou passar o marca-texto aqui nesses substantivos, que eles são, de fato, o elemento que guiará, né, essa coesão feita pelo mecanismo adjunto. Então, o pronomezinho demonstrativo, no caso esse e este, será acompanhado de um substantivo e esse substantivo indicará qual é o teor, ou seja, qual será a relação semântica desse mecanismo de coesão. Tudo bem? Então, perceba que cada mecanismo tem a sua finalidade. Só para nós retomarmos, deixar isso bem mastigadinho mesmo, o mecanismo fixo ele vai concordar apenas com uma palavrinha, que é o referente. Essa palavrinha deverá concordar com o remissivo em número e gênero, masculino, feminino, plural e singular. O mecanismo livre
ele não concorda em número e gênero, tudo bem? Ele não retoma uma palavra específica, ele retoma uma ideia, às vezes um período ou até um parágrafo, tudo bem? Ou projeta também um período ou um parágrafo, no caso de uma coesão catafórica. O mecanismo adjunto, que é formado pelos pronomes demonstrativos esse e este, mais o substantivo, é um meio termo entre o livre e o fixo, porque ele nem retoma só uma palavrinha e nem retoma uma ideia de forma geral, ele retoma um recortezinho dessa ideia. Agora que esses conceitos foram passados a vocês, nós veremos um exemplo que eu coloquei aqui no material para que nós entendamos como é que fica isso na prática, tudo bem? Agora nós falamos dos aspectos teóricos, né, de definição do que é cada coisa, agora vamos ver na prática como funciona esses exemplos aqui. Então percebam aí que eu separei em anáfora e catáfora para que fique didático, o mais didático possível. Então vamos analisar aqui. 2009, né, o exemplo A aqui da anáfora. 2009 foi um ano legal. Nessa época eu estudei muito. Então, existe uma variação aqui do mecanismo adjunto. O mecanismo adjunto é o pronome demonstrativo esse ou este, mais um substantivo. Mas esses pronomezinhos demonstrativos, esse e este, eles assumem variações. No caso, a variação foi o nessa. Então, a preposiçãozinha em, mais o pronome esse, né, mais o gênero feminino, por aglutinação, construiu a palavra nessa. Então, essa palavrinha nessa, mais o substantivo que está na frente, que eu marcarei aqui de amarelo, né, esse pronomezinho demonstrativo, né, mais esse substantivo, compõe um mecanismo de coesão adjunto, né, assim como nós vimos no slide anterior. E quando esse mecanismo de coesão adjunto é formado pela raiz do pronome esse, mais um substantivo, ele tem natureza anafórica, por isso que ele está aqui, né, dentro dos exemplos de anáfora. E a coesão anafórica é sempre uma retomada, não é? Então, nós vimos ali no exemplo no quadro que a anáfora é sempre uma retomada. Então, quem esse mecanismo está retomando? Quem esse mecanismo está retomando? Vou apagar aqui, e vou circular o mecanismo de forma total agora. Nessa época, é o meu mecanismo de coesão referencial adjunto anafórico, né? Porque ele está retomando. Está retomando quem? Está retomando, 2009, não é? 2009. Ou ainda, poderia dizer que retoma a ideia de ano, não é? Porque o ano é uma época. Então, perceba que, esse substantivo aqui, época, é o que guiou a coesão referencial no caso desse mecanismo aí, em razão de que esse mecanismo é um mecanismo adjunto. E ele funciona em pares de pronomes demonstrativos e substantivos, tudo bem? Então, nessa época, é um mecanismo de coesão adjunto, anafórico, que retomou o ano ou 2009 ali, tudo bem? 2009 foi um ano legal. Nessa época, eu estudei muito. Eu usei nesta época para me prevenir de repetir, por exemplo, 2009 de novo. Pensa, 2009 foi um ano legal. Em 2009 eu estudei muito, né? Ou nesse ano eu estudei muito. Aí, para não ter que repetir, eu usei nessa época. Então, veja que os mecanismos de coesão referencial, eles servem justamente para impedir que as palavras sejam repetidas exaustivamente no texto. Tudo bem? Tranquilo, não é? Então, vejamos aqui agora a letra B. Vejamos a letra B, então. A letra B diz o seguinte, ela me ama. Isso me deixa feliz. Então, o mecanismo de coesão referencial que está sendo utilizado aqui é o mecanismo anafórico livre, não é? O pronomezinho demonstrativo isso, ele é chamado de mecanismo de coesão anafórico livre, justamente porque ele não concorda com o referente. Ele está retomando toda uma ideia. E a ideia que o pronomezinho está retomando é o fato de que alguém me ama. Então, o que me deixa feliz? O que me deixa feliz é que a pessoa me ama. Perceba que o pronome demonstrativo, então, retomou a ideia do período anterior. Todo o período anterior foi retomado pelo uso do pronome demonstrativo isso. Percebeu o tanto que é bonito? O pronomezinho demonstrativo isso retoma, então, tudo que foi colocado no período anterior. E o exemplo da letra C, né? O exemplo da letra C, bastante legal também,
traz mais um mecanismo adjunto, ó. Esse conteúdo, não é? Eu tenho um pronomezinho demonstrativo, esse, mais um substantivo que é conteúdo. Então, esse par, pronome demonstrativo esse, mais substantivo, designa um mecanismo de coesão anafórica, né? Mecanismo de coesão anafórica adjunto, tudo bem? E quem esse conteúdo está retomando? Quem esse conteúdo está retomando? Coesão, não é? Está retomando a coesão. Então, esse conteúdo, coesão, costuma cair nas provas. Então, ao invés de falar coesão é importante, coesão costuma cair, eu disse o quê? Coesão é importante, esse conteúdo costuma cair. Então, esse conteúdo, mecanismo de coesão adjunto, foi utilizado para estabelecer uma referência em relação a um substantivo que já foi utilizado no texto. Então, mais uma vez, o substantivo, que eu marcarei aqui de amarelo, guiou a relação de coesão que foi feita no exemplo, tudo bem? Então, esse mecanismo de coesão adjunto sempre será feito por meio desse substantivo. Então, a escolha desse substantivo será fundamental para que a coesão seja bem feita ou mal feita, no caso, tudo bem? E o exemplo da letra D, o último exemplo aqui da coesão anafórica, ele trabalha com os pronomezinhos fixos, quer ver? Lembra que eu falei que os pronomes fixos, eles concordam com um referente apenas. Então, se eles concordam com apenas um referente, isso significa que esse referente tem que estar próximo. Veja só, o primeiro que aparece aqui é este, né? Então, ó, Chile e Brasil enfrentam problemas. Este na educação, aquele na previdência. Então, a quem o este se refere, a quem o aquele se refere. Então, o raciocínio é o seguinte: o pronomezinho este, ele é considerado um mecanismo de coesão fixo imediato. Imediato porque ele concorda imediatamente com o primeiro termo anterior a ele, que concorda com ele em número e gênero. Então, ó, vou repetir. O pronomezinho este é um mecanismo fixo de coesão referencial anafórica imediato. O fato dele ser imediato significa que este pronome concordará com o primeiro termo que aparecerá anterior a ele e concordará com ele em número e gênero. Então, como o pronome aqui está no masculino e no singular, nós verificaremos no exemplo qual é a primeira palavra que também está no masculino e no singular, que de fato concordará com este pronomezinho. Nós verificaremos que essa palavrinha é Brasil. Então, Brasil aqui no caso é este. Por quê? O pronomezinho está no masculino e no singular. Primeira palavra que está no masculino e no singular é Brasil. Problemas está no masculino, mas está no plural. Enfrentam é um verbo, não poderia ser retomado por um pronomezinho demonstrativo. Brasil, substantivo próprio, pátrio, masculino, singular. Concordou com o mecanismo de coesão, com o remissivo. Então, a coesão foi bem feita aqui nesse caso. O aquele, né, já concordará com o outro, no caso, o Chile, né? Então, veja que esse pronomezinho aquele, ele é chamado de mecanismo de coesão referencial anafórico livre mediato, não mais imediato. Mediato porque ele precisa de uma mediação, de um mediador, isto é, o pronomezinho aquele fará a concordância com o termo que vem antes daquele que já concordou com o este, que no caso aqui seria quem? Seria o Chile aqui, ó. Então, o Chile é o primeiro substantivo que concorda em número e gênero com o pronome, mas antes desse substantivo existe um outro substantivozinho, né? Mas esse substantivo já foi relacionado com o pronomezinho este. Então, lembre-se sempre de que o este, ele é imediato, ou seja, ele concordará de forma imediata e, após o uso do este, aquele pode ser utilizado. Veja que às vezes fica confuso, porque o tempo todo eu uso pronomes demonstrativos para me referir ao que eu estou dizendo. Então, a atividade aqui ela é metalinguística. Então, a todo momento eu uso um pronome demonstrativo para me referir a esse pronome demonstrativo. Tudo bem? Então, só para ratificar aqui a coesão referencial anafórica. Só para ratificar
essa coesão referencial aqui, ó, porque pode ter ficado confuso. O pronomezinho demonstrativo este é um pronomezinho fixo, ou seja, concorda com um referente em número e gênero, e é imediato, ou seja, ele vai concordar com a primeira palavra que aparecer anterior a ele, que concordar em número e gênero, primeiro substantivo, né? Que no caso é Brasil. O pronomezinho aquele, ele é chamado de mediato, porque ele precisa de um mediador. Então, se ele precisa de um mediador, ele acontecerá depois do imediato. E aí ele concorda com Chile na frase, tudo bem? Então, o este concorda com o primeiro, o aquele concordará com o segundo. Esse é o raciocínio da anáfora. E a catáfora? A catáfora é o outro exemplo de coesão referencial, né? É aquele exemplo em que o remissivo ele vem antes do referente, que no caso, ó, letra A, o meu remissivo é o pronome isto, pronome demonstrativo isso, que é considerado no conteúdo de coesão, interpretação de texto, um mecanismo de coesão livre, catafórica. Livre porque não concorda em número e gênero com o referente e catafórico porque projeta o referente. Então veja que o isto projeta toda essa mensagem que vem depois, que eu marcarei aqui de amarelo. Então, quando eu digo, eu direi apenas isto, dois pontos. Isto é o quê? Tudo que vem depois, não é uma palavrinha específica. Por isso esse mecanismo é chamado de livre, porque ele tem liberdade em relação à concordância. Ele independe de concordância, ele concorda com uma ideia de modo geral. E a letra B? A letra B traz um mecanismo adjunto, né? Que já vou circular ele tudo aqui. É esse mecanismo adjunto aqui, que no caso agora é um mecanismo catafórico, porque o pronome demonstrativo apresenta a letra T. Então, quando é esse, né, é anafórico. Quando é este, é catafórico. Percebe a nuance de sentido? Então, esta prática é maléfica. Qual prática? Corrupção. Então, perceba que o remissivo, né, que eu vou colocar aqui de amarelo, projetou o referente que está lá na frente, né? Então, o que essa frase quer dizer é que corrupção é algo maléfico. Então, eu digo esta prática é maléfica, depois eu tenho que dizer qual é esta prática efetivamente. Se fosse essa prática, a prática já teria que ter sido colocada aí antes do pronomezinho, que é o remissivo. Então, catáfora, remissivo projeta o referente, como no exemplo da letra B, um mecanismo de coesão adjunto que foi utilizado de forma catafórica. Perceba aqui novamente que o substantivo, no caso prática, foi o que guiou a relação de coesão, né? Eu defini a corrupção como uma prática. O substantivo usado poderia ter sido outro, mas prática foi um substantivo que resolveu bem o problema da coesão aí. E a letra C? A letra C, né, traz novamente o mesmo exemplo. Ó. Estudarão este conteúdo. Qual o conteúdo? Coesão. Então perceba que foi o mesmo exemplo da letra C dos exemplos anafóricos, mas agora um mecanismo adjunto catafórico, né, em relação ao mesmo exemplo, coesão. Então, coesão é importante. Esse conteúdo costuma cair. Retomada. Estudarão este conteúdo, com T. Aí fala depois qual seria o conteúdo, porque é uma relação catafórica. Então, um texto que traz esses mecanismos de coesão é um texto que está exigindo um grau de interpretação mais avançado, tudo bem? Precisa ter cuidado em relação a esses detalhezinhos. E a letra D? A letra D traz o exemplo aqui, né, de mais um mecanismo de coesão referencial adjunto, né, mais uma variaçãozinha. Ó, nesta época, eu fico feliz. Né? Qual seria esta época? As férias. Ó. Percebe que o referente veio depois do remissivo, catáfora novamente. Então, nesta é uma variação do mecanismo de coesão referencial adjunto catafórico, este mais um substantivo, este mais um substantivo. Tudo bem? Vou chamar vocês aqui novamente ao quadro para que essa relação de contração seja bem explicitada aqui, para que não haja nenhuma dúvida de fato. Então, esse mecanismo aqui, ó, né, vou dar o exemplo aqui do esse,
mas serve para o este também. Quando eu pego esse mecanismo aqui e coloco uma preposição e depois coloco um artigo feminino, isso aqui tudo vira o quê? Isso aqui tudo vira nessa, não é? É ou não é? É, ué. Nessa, pronomezinho demonstrativo, preposição mais o artigo feminino, né? No caso aqui, se eu troco esse S por um T, aqui ficaria o T e não o S. Aí seria catafórico e não anafórico. Pegou o raciocínio? Então, essas variaçõezinhas existem, né? Poderia colocar, ao invés dessa preposição em, a preposição de. Aí, ao invés de nessa, seria dessa. Pegou o raciocínio? Então, a base é quem? O pronomezinho demonstrativo. A esse pronomezinho demonstrativo podem se ligar outras preposições e o artigo ou não colocar o artigo, mas a base da relação é sempre o pronomezinho demonstrativo. Tudo bem? Então, dito isso, para nós finalizarmos essa aulinha, nós analisaremos esse fragmento do texto aqui agora, né, e veremos então quais são os mecanismos de coesão referencial que aparecem aqui, os mecanismos pronominais. Ó. Então, naquela manhã de domingo, o projeto não estava pronto, nem o café. Este, quem é este? Ó? Eu vou ir marcando aqui com marca-texto e vou ir apagando, tudo bem? Então, este. Primeiro termo anterior a este, que concorda com este em número e gênero, é quem? Café. Não é? Café, substantivo masculino, está no singular. O pronomezinho este, também masculino, também singular. A coesão foi feita. Então, este dependia de que a compra do mês fosse feita. Aquele, que eu vou marcar com a caneta aqui agora, aquele de que houvesse ânimo. Aquele quem? Então, o primeiro termo que vem anterior ao café, né, que foi o termo que iniciou essa coesão aí, que concorda também em número e gênero, o primeiro substantivo, é quem? O projeto. Ó. Então, aquele é o remissivo do referente projeto, este é o remissivo do referente café. O este e o aquele acontecem sempre em pares, né? É o chamado gatilho coesivo. Usou o este, aquele já fica lá no gatilho. Mas pode ser que o este seja utilizado sem o aquele de forma tranquila. Embora o aquele só possa ser utilizado sem o este, no sentido de uma coesão deítica que nós veremos na próxima aulinha. Mas guardem esse raciocínio aí. Então, primeiro período aqui foi analisado, né? Primeiro e segundo período. Vamos analisar então o próximo período. Então, vejamos. Ó. Esta condição foi imposta. Esta condição, percebe? Esta condição, pronomezinho demonstrativo esta, mais um substantivo condição. Então, isso significa um mecanismo de coesão adjunto catafórico, não é? Catafórico. Vou colocar aqui então em amarelo. E a quem esse mecanismo aqui está se referindo, né? A toda esta colocação aqui, ó. Qual que é essa condição? Essa daqui, ó. Nesse caso, o mecanismo adjunto, ele funcionou quase como um mecanismo livre, né? Porque esse período ele foi pequeno, mas o que não muda é o fato de que essa coesão ela foi feita de forma catafórica por um mecanismo de coesão referencial adjunto. Tudo bem? Lembre-se sempre dessas terminaçõezinhas. Esta condição foi imposta. Qual condição? Que Joyce sairia para comprar, enquanto Jader escreveria o projeto. Essa foi a condição que foi imposta. Tudo bem? E o próximo período aqui, ó. Essa decisão fora pautada há meses. Essa decisão fora pautada há meses. Qual decisão? Essa decisão está retomando a mesma informação que foi projetada pelo outro mecanismo. Então, ó, coloquei esse exemplozinho de propósito para evidenciar que o mesmo mecanismo de coesão pode ser feito, a mesma coesão, na verdade, pode ser feita por um mecanismo catafórico adjunto ou por um mecanismo anafórico adjunto. Tudo bem? Isso não é muito comum, mas para evidenciar como é que funciona a operação desses mecanismos. Ó. Então, esta condição se igualou a essa decisão. Então, dois substantivos aí que são diferentes, embora próximos. Então, um está projetando o referente e o outro está retomando o mesmo referente. Então,
a seguinte oração, que Joyce sairia para comprar enquanto Jader escreveria o projeto, é uma oraçãozinha que está sendo projetada pelo mecanismo de coesão adjunto esta condição e está sendo retomada pelo mecanismo de coesão adjunto essa decisão. Pegou o raciocínio? Então, essa decisão fora pautada há meses e, ainda que ela houvesse cumprido a tarefa, então, ó, vamos apagar tudo aqui, ainda que ela é quem? Joyce, percebe? O mecanismo aqui mais comum que é o pronome pessoal. Ela houvesse cumprido a tarefa, o rapaz, quem é o rapaz agora? Opa, quem é o rapaz agora? O rapaz é Jader, né? Então, ó, coesão referencial também, só que agora não foi feito por um mecanismo pronominal, não foi feito por um mecanismo pronominal, mas é coesão da mesma forma. Então, estamos chegando ao final do texto aqui. Olha o pronomezinho aqui, ó. Isso. Não é pronomezinho? Demonstrativo isso. Anafórico. Isso já era certo. O que esse pronomezinho está retomando? Ó, essa decisão, qual é o período anterior? O período anterior é: essa decisão fora pautada há meses e, ainda que ela houvesse cumprido a tarefa, o rapaz não o conseguiria fazer, né? Esse não o conseguiria fazer está se referindo a, esse ó aqui, ó, está se referindo a cumprir a tarefa, né? Ela conseguiria cumprir a tarefa, mas o rapaz não conseguiria cumprir a tarefa. Isso já era certo. Isso o quê? O fato de que o rapaz não conseguiria cumprir a tarefa. Já era certo, há tempos. Embora isto não estava claro. Embora isso não estava claro. Então, não estivesse, né? Houve um erro aqui de colocação do tempo verbal, mas tudo bem. Isto não estivesse claro. O que não estivesse claro? Toda essa informação aqui, ó. Toda essa informação aqui. Se o jovem era quem dizia ser ou se escondia algo. Percebeu a coesão, como ela é feita durante um texto? O mesmo mecanismo ele pode projetar ou retomar várias informações no texto. E o período final? O período final é iniciado por um pronomezinho pessoal, né? Pronomezinho pessoal aqui, ele, né? Tinha problemas, ele está retomando quem? Jader lá, né? De vários tipos, emocionais, psicológicos, financeiros. Isso o quê? O fato de que o rapaz tinha vários problemas, taranã, taranã, não a impedia de amá-lo. Aí, quem que é esse azinho aqui? Esse azinho aqui, no caso agora, é a moça, Joyce. E esse lo aqui é quem? O Jader novamente. Todos esses mecanismos de coesão referencial são essenciais para uma boa prática de interpretação de texto. Percebe que a consciência sobre essas classificações permite a você que quando você analisar um texto, você bateu o olho no pronomezinho, você identificou a quem esse pronomezinho se refere. E identificando a quem esse pronomezinho se refere, a sua interpretação corre de maneira mais fluida, você poupa seu próprio tempo na hora da prova, sem contar que a sua interpretação será muito mais eficaz, tudo bem? Então, só para retomar brevemente, falamos hoje de mecanismos de coesão pronominais, né, mecanismos pronominais de coesão anafórica e catafórica, mecanismos fixos, livres e adjuntos. Os fixos concordam com um referente específico em número e gênero, os livres não concordam em número e gênero, retomam ou projetam ideias que são amplas, né, podem ser até períodos ou parágrafos, e os adjuntos, né, que tem aquela manha do substantivo ali, podem retomar ou projetar um recorte de ideia. Tudo bem? Espero que isso tenha ficado claro. Essa foi mais uma etapa aí da dimensão coesiva relacionada à interpretação de texto. Deixo aqui o meu forte abraço, um beijo e até a próxima.